É verdade mesmo essa história de que a China mantém em campos de concentração 2 milhões de muçulmanos? É verdade isso? Vamos conversar aqui um tempinho sobre isso, vamos bater um papo? Bora lá! Antes de mais nada, a China é um país com 1,4 bilhão de habitantes, né? Um país que tem 56 etnias diferentes convivendo no mesmo território. Dessas 56 etnias, a etnia majoritária é a Han, com 92% da população. Os outros 8% correspondem aos outros 55 etnias. Uma dessas etnias, ela é a etnia uigur. Uigur é um povo de origem turca, que habita aquela região há séculos, e que ela é uma etnia que também pratica, ou seja, desde o século XIV existe uma islamização daquela região. Então, ela é uma etnia muçulmana, ou seja, na China também tem muçulmanos. A China tem atualmente cerca de 20 milhões de muçulmanos, né, e boa parte deles vivem no Xinjiang. A história é a seguinte: tudo começa em 2018, quando a funcionária da ONU, do setor de direitos humanos de Genebra, Gay McDowell, ela lê o relatório em 2018, apontando que a China mantém todo um aparato de repressão e segurança, e parte desse aparato ele é constituído pela existência de campos de concentração, ou seja, de trabalhos forçados, onde 2 milhões de muçulmanos estariam ali trancafiados, presos, etc., e acusados de uma série de coisas. Até agora não tem nenhuma evidência sobre isso. A Gay McDowell, nesse pronunciamento, ela não apresentou nenhuma evidência de que isso fosse verdade, mas uma enxurrada de notícias, ou seja, isso tomou conta da imprensa internacional e passou a fazer parte de um todo que envolve uma grande campanha difamatória contra a China. Ao lado dessa acusação vem toda uma série de acusações, né, de que a China estaria praticando, por exemplo, um genocídio cultural contra o povo do Xinjiang, praticando esterilização em massa da população do Xinjiang. Uma série de denúncias que leva a uma pessoa mais leiga a acreditar de que a China está praticando um genocídio que é cultural e também um genocídio físico em uma região do país e tal, onde uma minoria vive. A grande questão aí, que eu acho que é interessante, é o seguinte: primeiro, nada do que se fala do Xinjiang até hoje existe nenhuma prova sobre isso, ou seja, por exemplo, um genocídio cultural. Pessoal, Xinjiang é uma região que atualmente tem um dado que é super interessante, que eles têm mais mesquitas per capita do que qualquer país muçulmano no mundo. Ou seja, para quem está praticando genocídio cultural, é muito complicado falar nisso. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, o que quer dizer tá bem, né? Questão da queda da esterilização forçada, genocídio até físico, ou seja, diminuição da população do Xinjiang. Os dados são muito claros. Nos últimos 8 anos, a população do Xinjiang ela salta de 10,1 milhões de habitantes para 12 milhões de habitantes. Ou seja, aumentou 25% da população, né, em apenas 8 anos. Qualquer pesquisa básica que você for fazer na internet sobre essa questão que envolve aumento ou queda de natalidade de uigures naquela região da China, não sustenta essa assertiva, vamos dizer assim, de que o Xinjiang estaria passando por um processo de genocídio, etc, etc. O Xinjiang é interessante em alguns dados, né, porque do final da década de 90 para cá, o oeste da China passa a ser grande beneficiário do crescimento econômico. Então, o Xinjiang, por exemplo, ele tem crescido em média nos últimos 20 anos 8,8%, ou seja, uma média maior do que o resto da China. E não somente isso, o Xinjiang ele se converteu, por exemplo, a Urumqi, que é a capital do Xinjiang, eu estive lá 2 vezes em Urumqi, é uma cidade ultramoderna e o centro do atual maior polo petroquímico da Ásia. Ou seja, talvez o que chama-se de genocídio cultural é o processo de urbanização que a industrialização acarreta. Então, se isso for critério para chamar algo de genocídio cultural, o processo de transição do feudalismo para o capitalismo talvez tenha sido o maior genocídio cultural da história, né? Mas o fato é que o Xinjiang, ele hoje é uma região, do ponto de vista econômico, que está caminhando para se tornar uma província altamente desenvolvida, tendo como centro, vamos dizer assim, o maior polo petroquímico da Ásia. Ali tem muito gás natural, muito petróleo, né? E também uma outra denúncia que é muito estranha, né? Ou seja, que o algodão, que o Xinjiang ele produz um algodão de altíssima qualidade, né? E esse algodão ele era plantado e colhido com trabalho escravo.
Só que 90% da produção de algodão do Xinjiang, ele é feito por máquinas, ou seja, a produção agrícola e do algodão no Xinjiang, ela é altamente mecanizada. Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada. Esse é um lance muito interessante. Agora, o que está por trás disso mesmo? O que está por trás é o seguinte: primeiro que tem primeiro aí a piada pronta, né? Que tem um intelectual alemão, o Adrian Zenz, por exemplo, que ele é o grande intelectual contra os 3 homens europeus, que eu esqueci o nome aqui de vocês. São os caras que alimentam o Ocidente com essas opiniões sobre o Xinjiang, mas esse cara, por exemplo, o Adrian Zenz, que é ligado à extrema-direita alemã, né? Ele é um cristão radical, vamos dizer assim, ligado à extrema-direita europeia. Ele não tem um paper publicado sobre o Xinjiang. Ele nunca esteve no Xinjiang, até eu já estive lá, estive 2 vezes. Ou seja, nada do que ele fala tem amparo científico. Não é à toa que quando você não tem algo que você fala não tem amparo científico, os números vão variando, né? Então você busca no Google, número de presos em campos de concentração, 2 milhões, outra matéria fala em 1 milhão, outra 800 mil, outro 1.500.000, ou seja, cada fonte diz uma coisa. O que acontece no Xinjiang, a meu ver, isso é algo que eu percebi, é o seguinte: uma região islamizada, e como toda e qualquer região islamizada, nos últimos 10, 15, 20 anos, ela passou a ser vulnerável, vamos dizer assim, a doutrinações de caráter wahhabista, a fundamentalismo religioso, e o fato é que o Xinjiang virou um polo, até por conta do processo de urbanização, processo de tensão cultural que existe mesmo entre Hans e uigures, que eu acho, aliás, eu percebi isso, existia uma tensão no ar mesmo, ou seja, se percebe que existem diferenças culturais entre Hans e uigures, e isso gera algum nível de ressentimento, isso não é nenhuma novidade, né? Mas o fato é que organizações terroristas se instalaram naquela região. Então, em 97, 2008, antes das Olimpíadas, 2009, ocorrem ataques terroristas na China praticados por radicais islâmicos. Ou seja, então a China, como os Estados Unidos, também enfrenta uma questão com relação ao terrorismo. A diferença é que os americanos destroem países, invadem, a China tenta resolver essa questão internamente. E aí que entra essa questão dos chamados campos de concentração. O que eles chamam de campos de concentração é o que os chineses chamam de campos de reeducação, né? Onde existe um processo em que uma série de práticas culturais, laborais e vamos dizer assim, de aprendizado de alguma técnica, profissões, etc., ou seja, são levadas a cabo em alguns centros, ou seja, são centros de desradicalização, ou seja, são lugares, centros comunitários em que pessoas que são afeitas, vamos dizer assim, ou ideias radicais, islâmicas radicais, jihadistas, acabam passando por esse processo. Isso é o que existe de fato na China. Agora, a grande questão existe uma questão geopolítica por trás disso, né? Ou seja, o Xinjiang está no núcleo, ela é o coração da chamada iniciativa Cinturão e Rota, ou seja, que é essa proposta chinesa, por exemplo, de exportar infraestruturas em energia, transporte para o mundo inteiro, ou seja, o Xinjiang é parte disso, porque ela está no coração da Ásia Central, né? Então, por ali passa gasoduto, oleoduto, ferrovias, ou seja, uma série de... É um entroncamento perfeito para uma zona de integração entre Ásia e Europa, né? Ou seja, então, é uma região estratégica, tanto para a China quanto para quem combate a China. Então, a grande questão que envolve aqui é observar, primeiro, os dados condizem com a realidade? Não, ou seja, não existe nenhuma comprovação de que existe esses absurdos ocorrendo na China. 2, qual que é o entorno geopolítico da guarida desse tipo de afirmação? Essa nova guerra fria entre China e Estados Unidos, né? Agora, o que é mais interessante, isso é interessante para fins de reflexão, e eu deixo isso aqui para vocês, é o seguinte: é muito interessante como os Estados Unidos, eles são tão preocupados com os muçulmanos chineses, ou seja, seria muito interessante se eles tivessem essa mesma preocupação com os muçulmanos do Iraque, do Afeganistão, ou seja, da Líbia, ou seja, de países que eles destruíram em nome da paz, da liberdade, da expressão, dos direitos humanos. A China, ela está tratando de uma questão interna do jeito que ela acha que ela deve tratar, né? Ela convida observadores internacionais a acompanhar aquele processo. Eu posso falar do que eu vi no Xinjiang,
que é um lugar como outro qualquer, com seus problemas, com as suas questões. Agora, não é o caso do Xinjiang, ou seja, o Xinjiang eu não vi uma sociedade, vamos dizer assim, a ponto de bala, pelo contrário. Eu nunca vi tanta mesquita no mesmo lugar no mundo, ou seja, e depois eu fui perceber que ela estava certo, né? Enfim, eu fico por aqui, né, e espero que vocês tenham gostado. Dê um clique no nosso canal e se inscreva no canal da Grabois. Um beijo no coração de vocês. Vou dar palhinha de Marquinhos, vai dar palhinha de hematoma. Quem é você, sua chifruda? Vou te mostrar tua safadona.